A NASA identificou uma mancha 4 vezes maior que a Terra no Sol. O fenômeno é preocupante porque manchas solares podem ser o sinal de uma explosão na estrela, que geram tempestades magnéticas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou hoje que os países ocidentais correm o risco de provocar uma guerra nuclear caso enviem tropas para lutar na Ucrânia. O país asiático, que já realizou 5 testes nucleares nos últimos meses, quer desenvolver um míssil intercontinental capaz de atingir os Estados Unidos. O míssil Minuteman III pode atingir um alvo a 10.000 quilômetros de distância. O míssil atingiu um prédio no centro da cidade de Gaza. A Coreia do Norte voltou a ameaçar os Estados Unidos. Sobre o terremoto de magnitude 7,3 que atingiu o Chile. Guerras, rumores de guerras, tudo isso Jesus disse que iria acontecer. As notícias na mídia têm relatado tantos conflitos com guerras entre nações e nações, terremotos, tsunamis, tudo isso está acontecendo. Podemos ver que em Mateus capítulo 24, versículo 6 até o 8, está escrito: E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. A pergunta é: o que acontecerá com as pessoas que ficarão depois do arrebatamento? O que acontecerá depois que todas as pessoas perceberem que, ao invés de ter escutado a palavra de Deus, preferiram gastar o seu tempo com os prazeres da carne, com os prazeres carnais e até mesmo as suas vontades? Verdadeiramente digo a vocês que todas essas pessoas que ficarem depois do arrebatamento ficarão tão aterrorizadas, perplexas e se perguntarão o que irá acontecer a seguir. Hoje vou explicar para vocês um acontecimento chamado a Grande Tribulação, um tempo de sofrimento, um tempo de castigo, um tempo de julgamento em que Deus julgará a terra e que um dominador perverso, enviado pelo maligno, que é Satanás, estará sob controle dessa terra. E muitos que se negarem a adorá-lo serão mortos imediatamente. Você me faz outra pergunta: por que diz essas coisas? Porventura quer me amedrontar? Porventura está dizendo isso para simplesmente me assustar? Não digo para isso para enganar vocês ou para algum tipo de mentira que eu estou contando, mas é simplesmente a verdade que está escrito. E se você não escutar esse aviso, simplesmente não há nada em que você possa fazer para simplesmente se salvar quando chegar esse dia. Mas primeiramente eu vou explicar para vocês de uma maneira mais fácil como você pode evitar de passar pela grande tribulação. A verdade é que para você ser salvo, você precisa aceitar Cristo Jesus como seu Salvador e abandonar toda a prática do pecado. E se você se manter fiel simplesmente nos caminhos de Deus e deixar tudo que é de mal para trás e simplesmente seguir uma nova vida com Cristo e não fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus, e se só simplesmente você crer e manter suas vestes limpas e espirituais, você será arrebatado no arrebatamento e Cristo estará esperando você nas nuvens para levar você para um novo céu, uma nova terra, onde há só felicidade e não há temor e não há nenhuma maldade humana, um lugar onde todos têm paz, um lugar onde você estará junto com Cristo. Mas caso você rejeite essa palavra e simplesmente você ignora a salvação de Cristo, você ficará aqui na grande tribulação, um tempo de sofrimento e castigo para aqueles que ficarem. Mas caso essa mensagem seja ouvida depois do arrebatamento,
arrebatamento. Eu digo para vocês que ainda há uma chance de se salvar, mas continue nesse vídeo e prestem muito atenção a cada detalhe, pois somente há uma chance de você se salvar. Mas vou lhe contar primeiramente sobre uma tal pessoa que acabará chegando nessa terra, uma abominação da desolação que falou o profeta Daniel, conhecido mais como o Anticristo. Mas primeiramente vou dizer uma palavra que está escrito na Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 até o 12. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios e mentiras, e com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Podemos perceber que essa palavra na Bíblia nos exorta para termos cuidado com tal homem, pois aqueles que ficarem acabarão se encontrando com o homem do pecado, que é o Anticristo, e esse homem virá segundo a eficácia de Satanás. E assim como Satanás queria ser Deus, ele também pensará que pode ser Deus, e farão todos aqueles que não adorarem serem mortos imediatamente. Mas existe uma palavra para que você entenda que essa mensagem não é uma mentira. Está escrito em Isaías capítulo 14, versículo 12 até o versículo 14. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, do ponto mais elevado do Monte Santo, subirei acima das mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Podemos perceber que nessa passagem o profeta Isaías estava contando como a queda de Satanás aconteceu, pois Satanás queria ser semelhante a Deus, pois ser Deus é impossível, pois Deus não divide sua glória com ninguém. E Satanás queria dominar até os anjos, pois ele queria ser exaltado, queria ser adorado, e assim no final dos tempos acontecerá da mesma maneira. Esse homem que virá segundo a eficácia de Satanás também vai querer ser adorado, e muitos acharão que ele é Deus, pois serão enganados. Você pode perceber uma certa semelhança entre Satanás e o Anticristo. Então agora você já sabe que esse homem virá, ou que já está aqui na terra. E fique você sabendo que ele não é bonzinho, pois ele é um lobo em pele de cordeiro. Existe uma passagem escrita na Bíblia em Apocalipse 13, versículo 11 em diante. E vi da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Vou explicar em partes para vocês. Essa primeira besta é o Anticristo, já a segunda que se levantou é o falso profeta, aquele que estará junto do Anticristo, enganando a muitos. Mas continuando a palavra, e faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia, e lhe foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta
falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Percebemos que o falso profeta usará de grandes sinais e prodígios para enganar as pessoas que ficaram na grande tribulação. E todos aqueles que não adorarem a primeira besta, que é o anticristo, serão mortos imediatamente. Mas continuando a palavra, e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome, porque é número de homem. Observamos novamente essa palavra. O anticristo terá tão grande poder dominando sobre a terra, que até mesmo as pessoas mais pobres ou as pessoas mais ricas, influentes, todo tipo de pessoa terá que usar uma marca ou na mão direita ou na testa. Não sabemos de certo se essa marca será uma tatuagem ou um chip, mas uma coisa é fato: todos aqueles que não tiverem essa tal marca não poderá comprar e nem vender. Você não poderá ir no supermercado sem que você esteja essa marca. Mas uma coisa eu digo: continue no vídeo para que você não seja enganado. Continuando a palavra, se alguém adorar a besta e sua imagem e receber o sinal da sua testa ou na sua mão, também tal beberá do vinho da ira de Deus e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoraram a besta e a sua imagem e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Vou lhe dizer a conclusão final: se qualquer pessoa receber a marca da besta quando estiver aqui na terra e adorar o anticristo, não terá mais volta. Quando chegar o julgamento final, você será julgado e lançado no lago de fogo que arde com enxofre, junto com Satanás e seus demônios, e sofrerá um tormento dia e noite para toda a eternidade. Mas se você ficou aqui na terra depois do arrebatamento, ainda existe salvação para você. Mas agora não será fácil, será muito difícil, mas se você perseverar e conseguir vencer e resistir ao mal, quando Jesus voltar na segunda vinda, você será salvo. Mas qual é a primeira lição que você deve seguir? Você deve aceitar Cristo como seu Salvador e renunciar toda a prática do pecado e todo o mal. Então você não pode aceitar a marca do anticristo, nem na testa, nem na mão direita, pois se você aceitar, não haverá mais salvação para você. Mas não pense em tirar a sua vida também, pois isso não adiantará nada, pois tirando a sua vida, você estará quebrando o mandamento de Deus, e da mesma maneira será lançado no lago de fogo. Mas você me pergunta: o que eu devo fazer para me salvar? Para onde irei? Direi agora. Está escrito na Bíblia em Mateus 24, versículo 17 em diante: e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar a coisa alguma de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Agora lhe direi o que você fará. Se for necessário você abandonar a sua casa, você terá que abandonar. Se for necessário que você abandone suas roupas, abandone-as. Mas um conselho dou, que está escrito que ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Nesse tempo de grande tribulação, você não pode ter filho, pois eu sei que é uma bênção de Deus. Mas se você ficar grávida durante a tribulação, seu sofrimento será muito maior. Outra palavra que está escrito na Bíblia em Apocalipse 13, versículo 10: se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. É difícil dizer para você, mas se for necessário você morrer por amor a Cristo, que assim seja feita a vontade de Deus.
Seja paciente, seja forte, corajoso. Não enfrente o inimigo, pois não adiantará muita coisa você enfrentar o exército ou o anticristo, pois está escrito em Apocalipse 13, versículo 7, ele foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. O anticristo terá tão grande poder que se tornará um líder mundial. Ele vencerá os santos, todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Mas existe uma palavra de consolo para vocês. Está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele regerá com vara de ferro, e ele mesmo que pisa o lagar do vinho e do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra aquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 em diante. E vi do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por pouco tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados por testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, e nem sua imagem, e não receberam um sinal em sua testa e nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. E esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então acabará que Satanás será solto novamente, para tentar aqueles que habitam sobre a terra. Porém, ele será preso, e dessa vez será preso para toda a eternidade, pois será lançado no lago de fogo e de enxofre, ele, a besta e o falso profeta, e serão atormentados para todo sempre. E aqueles que permanecerem fiéis a Cristo, que fazerem a vontade de Deus, irão ressuscitar naquele dia. Está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essas são as palavras que está escrito na Bíblia, inspirada por Deus. Pois todas essas coisas que estão escritas estão se cumprindo, ou já se cumpriu, e chegou o tempo de você fazer a vontade de Deus. Lembre de cada detalhe que está escrito na Bíblia, pois é importante para a sua salvação. Se Deus falou com você nessa mensagem, ajude-me a espalhar a palavra de Deus. Compartilhe com seus amigos e familiares para que eles tenham a chance de conhecer Cristo Jesus, pois só Ele pode mudar a sua história.